Bom dia. Eu quero falar com vocês sobre avivamento. Hoje, essa palavra tem sido confundida com tantas coisas, com danças, com shows, produção de culto, mas o avivamento, ele traz o novo, o fresco de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo. Nós precisamos estar acordados para que nós não venhamos a perder, o avivamento. Quando o Espírito Santo vem com poder, há uma nova manifestação da glória de Deus. Nós precisamos disso. O Brasil, a igreja brasileira, precisa desse novo frescor da glória de Deus. O avivamento é mais do que falar em línguas, é mais do que cair na unção, é mais do que música, é mais do que dança. O avivamento, ele traz transformação. O avivamento, ele pode durar dias, meses, semanas, mas os seus efeitos são para sempre. Nós precisamos clamar ao Senhor para que haja um mover sobrenatural do Espírito, para que haja uma nova dimensão. Quando o Espírito Santo ele começa a se mexer na igreja, os milagres começam a acontecer. As almas começam a correr para a igreja sem muito esforço, sem muita técnica, nem sem muito método. Observando o livro de Atos, nós vemos que o método dos discípulos era oração, jejum e o boca a boca do evangelho. Então nós precisamos, a Bíblia fala assim, convém-nos atentar com mais diligência para aquilo que nós temos visto e ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Nós precisamos atentar para a simplicidade do evangelho. Nós precisamos atentar que a oração realmente tem poder, que a oração move o coração de Deus. Deus não faz nada sem a oração. Nós vemos que todas as vezes que na Bíblia ou nos tempos contemporâneos, modernos, que houve um avivamento, antecedeu esse avivamento um período de oração. E segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos ser sarados por Deus. Precisamos ser cuidados por Deus. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos, não importa a sua denominação, onde a sua patente dentro da igreja, comece um culto de oração. Você pode começar sozinho, mas você não vai terminar sozinho. Quando a igreja se une verdadeiramente em oração, o Espírito Santo age. No livro de Atos, capítulo 13, estava tendo um grande culto de oração. 5 pessoas. 5 pessoas. E quando eles estavam ali, orando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem separou, quem escolheu Barnabé e Saulo foi o Espírito Santo. Ele os preparou, ele os capacitou. E a Bíblia diz que eles oraram, jejuaram, impuseram as mãos sobre os dois, oraram por eles os enviados. Então nós temos que ver assim, muita gente, eu quero um ministério, quero fazer um... Não, primeiro nós temos que ser separados pelo próprio Deus. Precisamos ser ungidos, comissionados e enviados. Muita gente sai, quer fazer as coisas e sequer foram enviados. Se você virar a página no livro de Atos, você vai ver que a primeira coisa que Paulo enfrentou foi uma legião de demônios, foi uma potestade. Então nós precisamos da unção de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra os poderes das trevas. Precisamos da unção de Deus. O avivamento, quando ele chega, ele vem trazendo transformação, ele vem trazendo a glória de Deus.
Igrejas pequenas, elas se tornam grandes, elas se tornam cheias. Por quê? Porque as pessoas voluntariamente correm para a presença de Deus. Quando a igreja começa a orar, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Deus, ele não faz nada sem antes levar o povo dele a orar. Então, se você está na sua igreja, não, eu aprendi com o pastor Ciro Pereira do Lago. Não existe lugar difícil. Existe sim falta de oração. Convém nos prestar atenção. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então nós precisamos nos humilhar, reconhecer que sem ele nós não podemos fazer nada. Reconhecer que sem ele nós não somos nada. Reconhecer que sem ele nós não temos nada. Se o meu que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, precisamos orar. Tanto a oração coletiva na igreja, como a oração no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Então nós precisamos atentar para isso. Bolamos tantas coisas, aparecemos com tantos métodos que não funciona. Se você olhar no livro de Esdras, o povo está... No livro de Esdras, né? Jerusalém tinha sido levada cativa, o povo estava em vergonha espiritual, vergonha moral, vergonha financeira. E Esdras, ele fez o que a gente faz, fez o normal. Ele achou o livro da lei, ele foi lá, ele pregou, né? E a situação de Israel estava, os judeus tinham se envolvido com mulheres estrangeiras, tinha filhos com elas, coisas que Deus falou que não era para fazer. Eles estavam pegando os próprios filhos de Israel como escravos para passar saudação de dívidas, coisa que Deus não queria, a usura. E estavam envolvidos com a idolatria. Quando Esdras começa a pregar, há uma falsa comoção, onde o povo chora, se quebranta, aquela coisa que a gente vê nas igrejas. Né? Manda as mulheres embora, manda os filhos, libera os escravos, perdoa a dívida. Mas quando Esdras vai embora, volta tudo. Tem gente que vai na igreja, quando vai na igreja e naquele ato promete que não vai pecar mais, promete que não vai fazer mais nada, mas quando está ausente daquele ambiente da igreja, está ausente do pastor, volta a praticar as mesmas obras. E a Bíblia diz que Esdras, quando viu aquilo, ele se desesperou. E a Bíblia fala que ele foi até o templo, e ali sozinho, ele cai de cara no chão, ele começa a clamar a Deus, ele começa a pedir perdão dos pecados dele, de sua casa, do seu povo. Enquanto ele começa a se humilhar diante de Deus, a vez que há um grande mover do Espírito e uma grande multidão chega até Esdras e eles começam a orar, Israel sai daquele estado de vergonha. Você que está me assistindo, estou vendo que tem várias pessoas na tela, né? O pecado nos deixa improdutivo. O pecado nos torna lento. O pecado, o salário dele é a morte. Então, tudo que dá errado, ele vem trazendo para a nossa vida. Porque então, assim, que nós temos que prestar atenção, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, quando não há o convencimento do Espírito Santo, a adultério na igreja, a pornografia, a fornicação, a homossexualidade, a feitiçaria, a vícios. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor, é o Espírito Santo. Quem faz a limpeza na vida do homem não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo. E se nós vemos nos tempos modernos, na Rua Azusa, no começo do século passado, o avivamento começou um movimento de oração que durou 2 anos. Mas aquele movimento de oração dura até hoje. No país de Gales, o avivamento foi alguns meses, mas o efeito desse avivamento dura até hoje. E eu poderia ficar citando aqui N situações. Mas eu quero você que está me assistindo, você que vai ver esse vídeo, que você se conscientize.
Ah, eu estou endividado. Ah, eu não estou contente. Eu não vou mais na igreja. Eu não tenho compromisso com o homem, tenho compromisso com Deus. Eu vou em qualquer lugar, eu fico na minha casa, ou eu vou no monte. Está errado. Porque a Bíblia fala assim, não deixando de congregar, como é costume de muitos. E nós não podemos servir ao Senhor porque Ele vai nos dar alguma coisa, porque nós temos que procurar não as mãos dEle, mas o coração. Então, nós precisamos de ser um com Deus. Jesus fala assim, Pai, torna-os um, como eu e você somos um. E quando nos tornamos um com Deus? Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos a palavra. E essa geração de hoje não medita, não sabe ler, fica atrás de pregação na internet, selecionando esse ou aquele pregador que prega aquilo que ele quer ouvir. E porque muitas vezes o pastor fala aquilo que ele precisa ouvir. E nós precisamos de um avivamento. Para o avivamento chegar em Limeira, tem que passar primeiro em mim. Tem que passar primeiro na minha casa, tem que passar primeiro na minha família, tem que passar primeiro na minha igreja, depois na minha cidade. Então nós estamos orando, nós estamos clamando para que haja um rompimento da glória de Deus. Para que haja um mover sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Paulo, ele estava naquele culto de 5 pessoas, como eu falei. E ele foi ungido. Paulo, sozinho, ele começa um trabalho e em apenas 2 anos e meio, quase 3, Paulo consegue evangelizar toda a Ásia. Toda a Ásia. Porque a unção faz a diferença. Filipe, ele consegue ganhar uma nação inteira, porque ele foi sensível ao Espírito, ele vivia um avivamento quando ele vai orar pelo eunuco. E aquele homem se converte e toda aquela nação da onde ele era se converteu. Paulo, ele ganha a família do carcereiro inteira, porque a unção estava ali. Paulo vivia no avivamento. No avivamento, nós temos mais disposição para ouvir e para obedecer a Deus. No avivamento, os milagres acontecem. Cego enxerga, surdo ouve, paralítico anda, mudo fala, leproso é purificado. O avivamento traz a glória de Deus, porque a presença vem. Então nós temos que buscar o avivamento. O que é avivamento? É estar na presença, é termos comunhão com Ele. É como o jovem enamorado, que ele não vê a hora de ver a namorada. Ele namora, ele não fica no celular quase direto, querendo falar, querendo conversar. Quando o avivamento ele chega no lugar, há uma paixão renovada por Deus. Nós somos apaixonados por Ele. Nós não chegamos atrasados no culto. Nós não ficamos inventando motivos para não ir na igreja. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, porque o apaixonado ele não vê nada. Paulo fala assim em Efésios, que ele estava orando para que os nossos olhos fossem abertos. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Essa geração pensa só em bênção, em bênção, em bênção, em bênção, sendo que Deus nos chamou porque nós somos abençoados, nos chamou para que façamos a diferença. 120 homens, no dia de Pentecostes, eles conseguiram chamar a atenção de uma cidade com quase 3 milhões de pessoas por causa de uma reunião de oração. Sem banda, sem música, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem folheto, sem célula. Apenas 120 pessoas estavam reunidos orando. Persistiram por quase 40 dias. Ficaram naquilo que Jesus falou. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O próprio Jesus, ele não fez nada até ser batizado com o Espírito Santo, até passar por um avivamento. E hoje nós temos congressos, temos convenções, temos bandas, temos isso e aquilo, e as pessoas nem sabem que a gente está lá. As pessoas nem se tocam que a gente está lá. Então nós precisamos da unção do Espírito. Nós precisamos da presença, porque a presença traz a glória.
Nós inventamos tantas coisas, como eu disse, nós temos que prestar atenção naquilo que é simples. Deus fala para Moisés, sai daí e vai para lá. E o que Moisés faz? Eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Eu não saio daqui. Deus fala assim para Moisés, a minha presença te fará descansar. Muitos de nós já estariam satisfeitos por isso. Mas Moisés fala, mostra-me a tua glória. Moisés lutou com Deus até obter a presença. Depois ele briga com Deus porque ele quer a glória. Nós precisamos da presença que traz a glória, e a glória revela o caráter, o poder e a unção da presença de Deus. Você que está me assistindo, preste atenção. Busque ao Senhor. Talvez o seu casamento, talvez a sua casa, suas finanças, sua saúde, está indo, mas eu quero dizer para você, você precisa de um avivamento. Talvez você está descontente com a sua igreja, você está descontente com o seu pastor, você está descontente com seus irmãos, você precisa de um avivamento. Talvez você está descontente com você mesmo, você está descontente com você mesmo, você precisa de um avivamento. E qual a receita? Mudar de igreja? Não. Ser um desigrejado? Não. Entra no seu quarto. Fecha a porta atrás de você. Se tranca ali com a Bíblia e clame ao Senhor. Medite. Você acha que eu estou exagerando? Dá uma lidinha em Joel. Joel estava quebrado, o Israel estava quebrado, militar, financeiro, espiritual. Estavam comendo bosta de pombo, matando os filhos para comer, servindo carcaça de jumento para comer. Israel, o profeta, convoca o povo para oração e para o jejum. Você que é pastor, você que é líder, não perca tempo, convoque o seu povo para oração e para o jejum. Quando o povo não vem, vai com quem for. Começa sozinho, que as pessoas vêm atrás. Eles foram clamar por comida e Deus fez a promessa do Espírito Santo. Eles foram clamar por comida e Deus levou honra. Às vezes os problemas acontecem na nossa vida porque está faltando oração. E quando a gente vai orar por aquilo que está faltando, Deus, Ele dá aquilo que a gente precisa. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está chamando você para que você vá para a oração. Se esse vídeo chegou até você, corra, vá para o seu quarto. Você gosta de orar no monte, vá. Você gosta de orar de madrugada, ore. Mas não perca tempo, não perca tempo. Ah, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, a Bíblia fala, vos serão acrescentadas. Aí você vai ter casamento abençoado, você vai ter dinheiro, você vai ter emprego, você vai ter tudo. Mas em primeiro lugar, na presença de Deus. Deixo aqui para você essa mensagem. Que o avivamento está chegando. Nós ali na igreja do Evangelho Quadrangular, tanto no Rubi como no Morro Branco aqui em Limeira, nós estamos orando, jejuando, clamando para que haja um grande mover do Espírito sobre a nossa cidade. Você é nosso convidado. Não dá para você ir? Tem a igreja do Evangelho Quadrangular aqui perto do antigo campo da Índia, na Doutor Trajano, como tem congregações em todo lugar. Você não gosta da Quadrangular? Procure outra. Procure uma igreja onde há oração, onde há a palavra, onde o Espírito Santo é respeitado, a palavra é pregada, e comece a clamar, e comece a buscar, porque Deus vai se mover. Deus, ele não é mentiroso. Ele disse, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele fala assim, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais vosso Pai que é bom. Porque se você pedir um pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, ele não vai te dar uma cobra. Se você pedir um ovo, ele não vai te dar um escorpião. E se você pedir o Espírito Santo, ele vai fazer o quê?
Se você pedir o Espírito Santo, se você pedir um avivamento, se você pedir uma nova dimensão da glória dele sobre a sua vida, tenho certeza que ele vai se mover, que ele vai operar, que ele está esperando você clamar. Deixo aqui meu recado. Desculpe se foi incisivo em alguma coisa, mas eu oro para que o Espírito Santo tire o sossego de quem assistiu e de quem vai assistir essa mensagem. Porque nós precisamos, você, minha casa, você e a sua, eu e minha igreja, você e a sua igreja, eu e minha cidade, você e a sua cidade, onde chegar esse vídeo, nós precisamos de um grande mover de Deus. E isso a gente só consegue através da oração. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Que o Espírito Santo te desperte. Que o Espírito Santo te desperte e você volte a ser, passe a ser uma pessoa de oração. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que a unção do Espírito te impulsione e o amor de Deus te envolva. A minha oração é que o Senhor aviva a tua obra no meio dos anos e a torna conhecida. Que Deus venha habitar, venha avivar a obra dele na sua vida. Fique com Deus e até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.